Boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais um dia, uma tarde do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com o professor Jair Barbosa, que vai falar conosco aqui sobre liberdade de expressão, né? Então é um tema que voltou a ser muito debatido, muito questionado. E aí o professor vai trazer uma perspectiva, né, sobre essa temática, para a gente poder aqui debater um pouco, né? Que é muito importante. Grande Arthur Schopenhauer Brasil, ali a gente tava fazendo um teste, viu? Agora que vai valer mesmo, agora que a gente vai gravar tudinho direitinho. Então vamos ter o prazer aí de escutar o professor Jair Barbosa, né? Tradutor de Schopenhauer no Brasil. Traduziu a obra O Mundo como Vontade e Representação, além de outras obras, né? Grande Edgar, querido Edgar, professor. Pronto, o professor já entrou aqui. Vera, querida Vera, sempre presente. Quando não, depois assiste e dá o feedback. Professor, muito boa tarde, agora sim valendo, né? Queria agradecer imensamente por ter aceito o convite. Fazer aqui uma pequena apresentação do professor. O professor Jair Barbosa, ele fez seu percurso filosófico na USP, né? Graduação, mestrado, doutorado. Trabalhou principalmente Schopenhauer, mas também trabalha outros autores alemães como Kant, Nietzsche, Schelling. É o tradutor, traduz várias obras do alemão para o português e dentre as várias traduções que o professor fez, destaco O Mundo como Vontade e Representação, né? Aquela pequena obra que juntando os dois tomos dá mais de 1.500 páginas. Então, graças a esse cidadão que está aqui dividindo a tela comigo, nós temos o acesso à obra em português do Arthur Schopenhauer. Eu acho que ele e a professora Maria Lúcia Cacciola são os grandes propagadores da filosofia de Schopenhauer no Brasil desde o fim da década de 90 e começo dos anos 2000. O professor também é autor de vários livros, né, como A Decifração do Enigma do Mundo, Infinitude Subjetiva e Estética, A Metafísica do Belo da Arte, Schopenhauer, e também livros introdutórios sobre Schopenhauer, né? Então, todas as vezes que eu assisto um congresso ou palestras sobre Schopenhauer, as pessoas citam a tradução da obra do professor Jair Barbosa, do Mundo como Vontade e Representação, né? E o tema que o professor escolheu aqui para expor para a gente depois fazer algumas perguntas, um debate, é a liberdade de expressão. Professor, eu queria agradecer imensamente. Sim, o professor também foi professor da Universidade Federal de Santa Catarina, foi professor da PUC Paraná, né? E agora está aqui participando do projeto Reflexões Filosóficas com o tema Liberdade de Expressão. Professor, muito obrigado. Agradeço imensamente o senhor ter aceito o convite para participar. O senhor tem a palavra. Tá, muito obrigado, Hugo, pelo convite. Eu acompanho as suas lives, não diretamente, mas como elas ficam arquivadas no Instagram, então vira e mexe eu vou lá e assisto algumas delas e confesso que estou aprendendo bastante com todas as exposições. Bem, você fez uma breve apresentação minha aí, um resumo do meu currículo, né? E você se referiu à questão do início dos estudos schopenhauerianos no Brasil, né? Sem dúvida alguma, a mola impulsora dos estudos schopenhauerianos no Brasil foi a professora Maria Lúcia Cacciola e um pouco antes dela, a professora Muriel Maia, que publicou um livro chamado A Outra Face do Nada, que na verdade foi uma tese doutoral defendida na Alemanha, que depois ela traduziu para o português. Mas sem dúvida alguma, na USP, a professora Maria Lúcia Cacciola criou toda uma cultura de estudos schopenhauerianos no Brasil. E eu fui o primeiro orientando dela. Então, de algum modo, eu auxiliei na divulgação e fomento das pesquisas schopenhauerianas no Brasil. Principalmente através de um livrinho, eu vou fazer uma propaganda aqui, né? Claro. Você já citou, né? Que este livrinho aqui, ó, Schopenhauer, A Decifração do Enigma do Mundo, que está em terceira edição pela editora Paulus, sendo que a primeira edição foi publicada em 1997 pela editora Moderna. E, além do mais, você já citou as duas traduções, né? O tomo 1 e o tomo 2 de O Mundo como Vontade, como Representação, umas 1.500 páginas, traduzidas diretamente do alemão para o português. E, além do mais, tem uma outra coisa de que eu me orgulho muito em se tratando de estudos schopenhauerianos no Brasil, que foi a concepção e organização do primeiro colóquio Schopenhauer,
em 2001, aqui em Curitiba, onde eu estou atualmente. Esse colóquio depois ganhou vida própria, se tornou colóquio internacional, e foi e é um ambiente onde muitas pessoas que estudam Schopenhauer se encontram e trocam ideias, inclusive fazem contato com o exterior. E foi um ambiente, inclusive, que alguns daqueles participantes hoje são professores universitários. Alguns deles, inclusive, foram meus orientandos. Então isso me orgulha bastante. Por que eu estou dizendo isso? Talvez as pessoas esperassem que eu sugerisse um tema sobre Schopenhauer aqui nas suas lives, né? Mas aí eu pensei, eu assisti às lives gravadas, né, dos professores Flammarion Ramos e do professor e do Vilmar de Bona, e eu achei que foram exposições muito boas, irretocáveis, não teria nada a acrescentar, os parabenizo, inclusive. Então eu achei que 2 lives já com Schopenhauer, uma terceira, haveria uma overdose de Schopenhauer. Aí eu pensei, o que eu faço? O que eu faço? Porque é uma oportunidade de falar, eu percebo que as lives são espontâneas, etc. e tal. Então eu pensei no tema da liberdade de expressão, que, por conseguinte, é o tema da liberdade de pensamento. E o filósofo é aquele que pensa, não é mesmo? Aquele que pensa e se expressa, né? Então eu pensei nesse tema, mas por que eu pensei nesse tema? Na verdade, Hugo, é por conta de um incômodo, de um grande incômodo meu, que eu tenho vivido ultimamente. Que é, na verdade, uma questão que eu coloco para a gente conversar. Numa época de tantas redes sociais, numa época em que as pessoas publicam tanto, seja no Twitter, seja no Facebook, seja aqui mesmo no Instagram, numa época em que as pessoas participam de encontros virtuais, como através do Google, através do Zoom, será que, de fato, estamos vivendo uma época mesmo de liberdade de expressão? É essa a pergunta que eu faço. E por que o meu incômodo? Eu já adianto. Porque eu penso que estamos a caminho de uma época de censura. Ou seja, já adianto o meu ceticismo, talvez esse bem tão precioso da democracia, que é a liberdade de expressão e, portanto, de pensamento, esteja sob perigo. Eu penso que há cada vez mais o cerceamento dessa liberdade. E, curiosamente, esse cerceamento tem vindo das próprias redes sociais. E por quê? Porque vira e mexe você ouve falar que um Twitter foi excluído, que um post no Instagram foi excluído, que um post no Facebook foi excluído, que o Google censura esta ou aquela palavra, e por aí vai. Agora eu penso, qual o critério para se fazer isso? Qual o critério para se excluir aquilo que, de algum modo, quem postou estava acreditando que tinha a sua liberdade de expressão e de manifestação de pensamento? E eu acho que a coisa é tanto mais perigosa, porque essas empresas que eu citei, inclusive esta aqui, na qual estamos virtualmente, elas são empresas privadas, não são empresas estatais. Então, o que significa? Que, muito provavelmente, no interior dessas empresas, há comitês de avaliação do que pode ou não ser censurado. Quantas vezes já não li que vídeos do YouTube foram excluídos? Para citar a outra rede social que é muito popular no Brasil. Então isso começou a me incomodar. Começou a me incomodar porque eu tenho a plena convicção, e poucas pessoas vão discordar de mim, que um dos pilares da democracia é justamente a liberdade de expressão e de pensamento. Aliás, o que faz a democracia avançar e o que faz o conhecimento avançar é as pessoas poderem pensar e expressar aquilo que pensam, seja na arte, seja na ciência, seja na política, seja na filosofia, seja na medicina, enfim. O conhecimento só sobrevive porque existe uma linguagem, uma língua que permite que esse conhecimento seja transmitido. Então, a partir do momento que você cerceia a língua e a liberdade de expressão, você está cerceando o pensamento e, portanto, você está colocando em perigo a democracia. E para isso, para, digamos assim, fornecer subsídios para a nossa conversa, que é uma proposta de conversa, eu gostaria de retornar
até os gregos, até os patronos da democracia, disso que a gente compreende por democracia, que é o governo do povo e pelo povo e para o povo. Que, na verdade, é até errado você falar de democracia grega. Você fala de democracia ateniense, né? A democracia era em Atenas, né? Porque ali, perto de Atenas, tinha Esparta, que era um regime militar praticamente, era uma cidade militar. Né? Então, quando se fala de democracia, na verdade, não é democracia grega, é democracia ateniense. Né? E mais, uma democracia muito esquisita, porque quem, na verdade, fazia essa democracia na ágora, na praça, eram os homens. E esses homens era a elite ateniense. Por quê? Porque para suportar essa possibilidade de debate dele na praça pública, existia todo um contingente de escravos. E, ademais, as mulheres mesmo, elas não participavam. Elas não participavam do debate público. Então, era, na verdade, uma democracia de elite, de iguais, né, de homens, da elite ateniense. Mas, feita essa ressalva, quando eles se reuniam para debater, que eles eram viciados em assembleias, que eles chamavam de eclésias, né? Quando eles se reuniam nas assembleias para decidir as questões da polis, da cidade, de fato, ali todos eram iguais. Todos tinham direito de fala. E aí surgiu um conceito fundamental da democracia, que é o conceito de isonomia, ou seja, todos iguais diante da lei. Uhum. Só que tem um outro conceito que não é tão comentado pelos historiadores e pelos filósofos, que no meu entendimento é tão importante quanto o conceito de isonomia, que era o conceito de isegoria. Isegoria, o que significa? Que no debate lá na colina de Pnyx, né, perto da Acrópole, onde eles se reuniam para decidir as questões da cidade, nas assembleias, quando os debatedores iam discutir as grandes questões, por exemplo, se alguém ia ser ou não exilado, que eles chamavam de ostracismo, né? Os debatedores tinham direito igual de fala, e o que significa? Tempo igual de fala, ou seja, cada debatedor tinha o tempo igual de fala e não podia ser interrompido. Isso é isegoria. Então, na minha leitura, a democracia, conforme a lição dos atenienses, ela tem dois pilares fundamentais. Isonomia, todos iguais diante da lei, e isegoria, direito de fala para todos, em tempo igual. Isso significa o quê? Liberdade de expressão. Trocando em miúdos, a democracia ateniense se sustentava naquela elite de homens, né? Aliás, até no teatro, as mulheres não podiam participar. Na verdade, os papéis femininos eram os homens que representavam. Por isso a máscara, né? Para as personagens. Aliás, máscara significa personagem, né? Daí vem o termo pessoa. Nós somos máscaras aqui, né? Isso. O Jair e o Hugo são as máscaras de Jair e de Hugo. Vai saber Exatamente. quem são esses dois quando tiram as máscaras, né? Mas na vida pública é assim. Temos a máscara, né? Uhum. Então, elas não participavam das peças teatrais. Mas veja, onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? Que essa liberdade de expressão, se a gente transplanta essa reflexão para os dias de hoje e imagina que a praça pública, que a Ágora, ou que a colina de Pnyx são as redes sociais, são os ambientes virtuais, o que não está longe da realidade. A pergunta que cabe agora, dentro do nosso tema, do tema que eu propus para a gente conversar, teríamos isegoria nas redes sociais? Será que os comitês censores do Twitter, quando exclui um post, do Facebook, quando exclui um post, do Instagram, quando exclui um post, do Google, quando cerceia certas palavras ao serem procuradas, haveria isegoria aí do falante, daquele que postou? Essa é a pergunta. E eu temo que não, porque já vi vários casos de uma pessoa X
ter o seu post excluído, por exemplo, do Twitter ou do Facebook, e uma pessoa Y que publicou algo de conteúdo, digamos assim, semelhante, embora no espectro oposto, não ter o seu post excluído. Ou seja, não temos iseguria aí. E temos um comitê censor praticando, no meu entendimento, a arbitrariedade. Eu já estou aqui adiantando algumas opiniões minhas nessa proposta de debate. Bem, isso posto, aí eu gostaria de fornecer para quem está nos vendo ou vai nos ver na gravação, um subsídio teórico que eu considero, do meu ponto de vista, uma indicação para todos aqueles que quiserem fazer a mais radical defesa da liberdade de expressão, que eu acho que pode estar ameaçada. Mesmo porque essas redes sociais, elas são globais e privadas. Elas são globais e privadas. As democracias ocidentais aceitam integralmente essas redes sociais, mas há países que não. China, Turquia, por exemplo, Rússia, não aceitam integralmente. Só que esses países já têm suas próprias leis de censura e, portanto, de cerceamento da liberdade de expressão. Então, o subsídio teórico que eu gostaria de trazer aqui, que ao mesmo tempo é uma singela indicação de leitura para o seu público, para o adolescente, até para o professor universitário que queira recuperar as suas leituras, é um pequeno texto, um opúsculo, do filósofo alemão Immanuel Kant, que é um texto datado de 1784, muito conhecido, muito estudado, mas muito esquecido também, que é um texto intitulado Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Ou seja, como se costuma traduzir, resposta à questão, que é o iluminismo. Aufklärung, o pessoal traduz por iluminismo, mas eu penso que talvez a melhor tradução seja esclarecimento. Porque tem a ver com a luz, você esclarecer questões no debate. Alguns traduzem também por ilustração. Mas esse é o primeiro texto que eu gostaria de indicar para o debate, que é uma radical defesa da liberdade de expressão, e daqui a pouco eu gostaria de comentar um conceitozinho dele que me permite dizer isso. E o outro texto, que eu acho que tem que ser lido junto com esse opúsculo kantiano, é o livro publicado em 1949 por George Orwell, intitulado 1984, que é uma distopia. Isso. Que tem como tema o totalitarismo e, portanto, o cerceamento da liberdade de expressão, que a primeira coisa que um regime totalitário faz é cercear a liberdade de expressão. Então, essa é a recomendação que eu faço. Curiosamente, o livro do George Orwell se intitula 1984, e esse 84 é o mesmo ano, voltando séculos atrás, em que foi publicado o Opúsculo do Kant, que foi publicado em 1784. Mas esse livro do George Orwell é interessantíssimo, e no meu entendimento, esses dois textos são a mais radical defesa da liberdade de expressão. O Kant de modo explícito e o George Orwell às avessas, porque ele expõe o que é um regime totalitário, como ele cerceia a liberdade de expressão, como nessa ficção que ele escreve, você tem um Ministério da Verdade que se encarrega de dizer o que pode ou não ser publicado, e mais, corrige o passado, corrige a história. De tal maneira que só a história publicada pelo chamado partido é a história verdadeira. Obviamente que ele estava fazendo ali uma espécie de alegoria do stalinismo. E o que é mais interessante, nesse romance do George Orwell, tem a chamada polícia do pensamento. E há o grande irmão, com as suas teletelas, que acompanha todo mundo. Até em alguns momentos privados dos habitantes da Oceânia, como ele chama, né? Cuja capital é Londres, sob o domínio do Socing. Porque eles têm uma nova língua, eles criaram uma nova língua, né? O Socing é a abreviatura para o socialismo inglês, né? Que ele acreditava que ia ocorrer em 1984. Mas seria uma espécie de totalitarismo. Na verdade, ele está criticando todas as formas de totalitarismo, não é só o stalinismo. Aí entra também o nazismo, o fascismo, etc. e tal.
Mas ali é uma defesa às avessas da liberdade de expressão. Porque quando a pessoa lê esse romance, ela fica meio que angustiada. É um animal enjaulado. Ou seja, ele mostra até que ponto você perder a possibilidade de manifestar o seu pensamento pode ser uma coisa opressora. E como é precioso demais isso, poder exprimir-se, poder falar o que se pensa. E aí eu conecto uma outra pergunta. Estaríamos sendo cuidadosos com a liberdade de expressão? A ponto de defendê-la? E mais ainda, a ponto de defendê-la não no sentido da libertinagem, não no sentido do desenfreamento, porque a liberdade de expressão não é o desenfreamento do verbo. Até porque o Código Penal de cada país pode se encarregar disso. Mas é o bem usar essa liberdade de expressão. E aí eu gosto da definição que o Kant dá de esclarecimento. O que é o esclarecimento? Nesse texto. O que é o iluminismo? Que, no meu entendimento, nesse texto do Kant, é a mais radical defesa filosófica da liberdade de expressão. E na minha leitura, influenciou toda a produção teórica do Kant. Porque depois, quando ele for escrever a sua crítica da razão pura, ali vai estar atuando a liberdade de pensamento teórica. Quando ele for escrever a crítica da razão prática, ali vai estar atuando a liberdade de pensamento no âmbito da ética. E quando ele for escrever a sua terceira crítica, a crítica da faculdade de juízo, ali ele vai estar defendendo a liberdade do sujeito a emitir juízos estéticos sobre o belo e o sublime na arte e na natureza. Então esse texto ele é seminal na produção intelectual do Kant. Então como é que ele define a ilustração, como prefere traduzir o Rubens Torres Filho, porque a tradução que eu vou ler aqui é dele, tá? Então, a abertura desse texto, belíssimo e atual, e que todos nós devemos recuperar e decorá-lo e tê-lo na cabeça, começa assim. Eu acho que é um texto imperativo. Olha na tradução do Rubens Torres Filho, do seu livro Ensaio de Filosofia Ilustrada. Citando Kant, ele traduziu por ilustração. Eu vou colocar no lugar de ilustração esclarecimento, porque é como eu prefiro, tá? Esclarecimento é a saída do homem, eu prefiro o ser humano, né? Então vou reler aqui. Esclarecimento é a saída do ser humano de sua minoridade, pela qual ele mesmo é culpado. Minoridade é a incapacidade de serviço de seu entendimento sem a condução de outrem. Auto-inculpável é essa minoridade quando a causa dela não está na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem para servir-se do seu sem a condução de outrem. Sapere aude, o famoso mote do iluminismo. Tenha coragem de servir-se de seu próprio entendimento. Fim de citação. Portanto, o que é o iluminismo? O que é o esclarecimento? É o indivíduo ter coragem de se servir de seu próprio entendimento em todos os assuntos. Ou seja, deixar de ser tutelado por outrem. Não ter preguiça e nem covardia de ruminar os diversos assuntos aos quais ele tem acesso, os diversos assuntos sobre os quais ele se instrui e medita. E aí vem a famosa distinção que o Kant faz entre o uso público e o uso privado da razão, que é essencial nesse texto. Por quê? Porque o Kant vai dizer o seguinte, essa coragem de pensar não pode conduzir a uma porra louquice social. E como é que isso ocorre? É porque, vamos supor, um oficial do exército, ele tem direito de fazer público da razão. Mas privadamente, ou seja, servindo a sua corporação, ele tem de obedecer aos seus superiores. Tem de obedecer ao general, tem de executar as ordens, tem de ir para o campo de batalha, e não pode questionar as ordens. Isso é o uso privado da razão. Mas, enquanto uma pessoa esclarecida, sábia, ele tem o direito de escrever, por exemplo, um texto e discordar
das táticas de guerra do seu superior e publicizar isso para um público instruído. Ele fala público instruído, um público letrado, mas depois ele vai dizer, é para o mundo. Porque isso vai para o mundo, né? Então, isso é o uso público da razão. O outro exemplo que ele dá, vamos supor um sacerdote. Ele tem, já que ele quis ser ordenado, ele tem de seguir os preceitos, por exemplo, da Igreja Católica. Não pode questionar aquilo. Mas isso é uso privado da razão, ele tem de obedecer, tem de seguir a escolha que ele fez. Mas, publicamente, no uso público da sua razão, ou seja, da sua liberdade de expressão, ele pode questionar esses preceitos e esses dogmas eclesiásticos. Isso vale também para o professor. Você é professor, tem que seguir as instruções da instituição na qual você trabalha. Mas publicamente, olha o perigo disso hoje em dia, né? Então. Mas publicamente você pode questionar. Já estou separando uma pergunta sobre isso. Como as coisas podem ser conduzidas. E ele dá um exemplo muito engraçado também, que é o exemplo do pagador de imposto de renda, né? Você vai deixar de pagar o seu imposto de renda? Não, você vai ser preso, né? Mas você pode escrever um texto como pessoa esclarecida, isso é muito importante, tá? Em tempos de redes sociais. Porque o uso público da razão tem que ser qualificado. Ele tem que ser qualificado, bem argumentado e depois publicizado para um público letrado, na verdade publicizado, como eu disse, para o mundo. Então o pagador de imposto vai questionar o imposto de renda? Ele pode questionar. Eu posso questionar a alíquota. Por que 27%? Por que 15%? Aliás, por que pagar imposto de renda? Mas você tem de pagar. No uso privado da razão, você tem de pagar, porque senão você pode até ser preso. Mas você pode publicizar. Olha, eu não concordo com isso. Então, foi a esperteza do Kant, essa distinção muito bonita, para dizer, eu defendo radicalmente a liberdade de expressão. Eu estou lendo esse termo, uso público da razão do Kant, como a defesa radical da liberdade de expressão. Porque nas entrelinhas é isso que ele está dizendo. Então, veja, Hugo, eu acho que nesses dias, diante dessa questão que eu coloquei para você, da liberdade de expressão, o suporte teórico disso, que eu sugiro, singelamente, são esses dois textos. Resposta à questão que é o iluminismo, do Kant, e 1984, do George Orwell. Agora, como diz aquela história do escorpião, né? Ele foi a tartaruga colocou o escorpião. Muita gente conhece essa história, acho que você conhece também, né? A tartaruga queria atravessar, o escorpião queria atravessar o rio, né? E não tinha condições, e tinha lá uma tartaruga, ele pediu para a tartaruga dar uma carona para ele, mas a tartaruga disse, poxa, mas você vai me picar, aí lá no meio do rio, nós dois vamos morrer afogados, então não vou te dar carona. Aí o escorpião disse, por que eu vou fazer isso? Acho que eu tenho vontade de morrer? Aí convenceu a tartaruga. Aí pronto, o escorpião subiu na tartaruga. Aí foram atravessar o rio, né? Chegou no meio do rio, pá! O escorpião pica a tartaruga. Aí a tartaruga pergunta, poxa, mas você disse que não ia fazer isso, que a gente ia morrer? Aí o escorpião disse, eu não posso fugir à minha natureza. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Nessa historinha toda, né? Eu vou ter que colocar o Schopenhauer, né? Por quê? Porque o nosso amigo Schopenhauer tem um textinho intitulado Sobre a Filosofia Universitária, em que ele, ao seu modo, diz que naquela época, que era a época que ele viveu do assim chamado idealismo alemão, ou seja, nomeadamente os manuais trazem Fichte, Schelling e Hegel. Inclusive o Schopenhauer foi aluno do Fichte e leitor de Schelling. E o Hegel foi um professor que estava no seu exame de admissão na Universidade de Berlim para ele ser docente. Então ele teve contato direto com Fichte, com Hegel, e indireto, através das leituras de Schelling, com esses três autores do idealismo alemão. Então ele é um autor da época do idealismo alemão, mas ele foi ignorado. Por quê? Porque, ao contrário da tradição que esse idealismo alemão chancela, o princípio do mundo, digamos assim, e que explica, que pode dar conta do mundo, é a razão. E a vontade é apenas um momento dessa razão.
Então, o idealismo alemão dá prosseguimento à tradição racional de filosofia, que já está no Platão, que é consumada no Descartes, no racionalismo cartesiano, etc. E tal. O Schopenhauer inverte essa tradição. Ele vai dizer, o princípio do mundo não é a razão, mas é a vontade, que se manifesta em desejos e emoções, inclusive no corpo humano, que é a concretude dessa vontade. E esse princípio é irracional. Portanto, o Schopenhauer, ao inverter a tradição, faz com que a razão seja um mero momento desse irracional, que é a vontade. Então, ao contrário dos idealistas, em que a vontade ou o irracional é um mero momento da razão, que depois é absorvido nela, em Schopenhauer, a vontade é primária e a razão é que é um mero momento dessa vontade irracional cega e inconsciente. Por que eu digo isso? Essa filosofia não tinha condição de fazer sucesso na época em que esses professores dominavam. Para você ter uma ideia, as aulas do Hegel tinha aluno entrando pelas janelas. E o Schopenhauer, que foi dar aula no mesmo horário que ele, teve 4 alunos. No segundo semestre não tinha nenhum aluno. Então a filosofia dele não tinha condições de fazer sucesso nessa época. E aí, nesse texto sobre a filosofia universitária, ele acha que foi vítima de cerceamento da sua liberdade de expressão, mediante o ignorar dos seus textos. Essa é a tese dele. E, inclusive, ele fala uma coisa muito interessante, que na crítica que ele faz, que esses professores escreviam seus livros, e esses livros eram resenhados apenas pelos amiguinhos, ou seja, a famosa panelinha, né? E para encaminhar a parte final da minha reflexão, da minha proposta de reflexão, e aí provocando, eu não posso perder, eu sou do signo de Escorpião também, né? E provocando, eu perguntaria se existe liberdade de expressão, especialmente nos cursos de ciências humanas, em nossas universidades. Não falo só das universidades federais, mas também pergunto das universidades privadas. Haveria censura nas nossas universidades? Haveria o direito do uso público da razão por parte de professores que têm divergência X ou Y de certos pensamentos dominantes nos meios acadêmicos? Estariam pessoas que pensam diferente do assim chamado mainstream intelectual sendo vítimas semelhantes a que Schopenhauer imaginou que foi vítima na época do idealismo alemão, por não ter um pensamento que se enquadrasse no idealismo alemão? É a pergunta provocativa que eu faço, até fazendo uso da minha liberdade de pensamento e de expressão, porque também já recebi e já vivenciei muitos episódios em que a divergência do pensamento que se identifica como mais aceito nos ambientes acadêmicos, em especial de ciências humanas, já recebi muitos relatos e, inclusive, em certo episódio, já fui até personagem de algo parecido, de desrespeito ao uso público da razão que se fez ou que se faz, no caso. Mas veja, isso é provocativo, porque o que eu estou dizendo é o seguinte, tanto faz o espectro em que a pessoa se coloque. Eu acho que esse tipo de pouco cuidado com essa coisa preciosíssima, que é um dos pilares da democracia ocidental, ou seja, a liberdade de expressão, será que ela está sendo bem cuidada? No fundo, é essa a pergunta que eu faço. Tanto faz o espectro filosófico, artístico, científico, ideológico da pessoa. Porque se alguém X, no momento, é castrado no seu pensamento por alguém Y, esse mesmo alguém Y, pedagogicamente, vai estar ensinando o seu público a, no momento posterior, fazer a castração dessa própria pessoa Y. Daí você perceber o perigo de se negociar, para usar o termo do Kant, de se negociar o uso público
da razão. Não se deve negociar o uso público da razão. Não se deve. Não se deve. E, no fundo, se isso, digamos assim, se o alerta não for lançado, porque o que eu estou fazendo aqui é uma espécie de alerta, se o alerta não for lançado, se isso ganha tração, talvez muitas pessoas que no momento estejam descuidando desse textinho do Kant, ou não tenham recuperado, ou não queiram ler esse textinho do Kant, e esse livro do George Orwell, talvez no momento essas pessoas que estejam se descuidando disso, mais adiante, talvez seja um pouco tarde até, e talvez venham a lamentar desse descuido. Não podemos dormir nesse assunto. Veja, então eu comecei dizendo que eu tinha um incômodo, né, em relação a essa situação, e até por isso eu propus esse tema, mas sobretudo, só para concluir, mas sobretudo eu ficaria bastante contente se os seus alunos e seus professores, que porventura tenham se esquecido do texto do Kant e do livro do Orwell, que eles recuperassem esse texto, como eu recuperei recentemente, devido a esse incômodo. E no caso dos alunos que ainda não os leram, eu ficaria bastante contente que eles tivessem acesso a esse texto, que pegassem esse texto e os lessem. E no caso do Kant, que decorem o texto. Decorem. E o tenham de cor na cabeça. E não se esqueçam nunca, sapere aude, ousa saber, e jamais negocie o uso público da razão. Então, essa foi a proposta de fala que eu tinha para você e para a gente. Eu agradeço de novo o convite, né? E, enfim, eu fiquei muito contente porque nesses tempos de pandemia, já que a gente não pode sair para encontrar os amigos aí em ambiente aberto, nos bares e restaurantes da vida, que caso essa oportunidade surja, né? Então, a oportunidade de a gente se encontrar virtualmente termina sendo um consolo para esse isolamento que eu espero que acabe logo, né? Professor, eu queria agradecer imensamente pela exposição. Queria dizer que, pelo menos de minha parte, eu sempre indico esse texto quando falo sobre Kant. E, inclusive, esse trecho que o senhor leu já caiu no Enem. Exatamente esse trecho. Exatamente esse. E quando o senhor foi lendo aí, eu fui reproduzindo, porque a gente trabalha tanto essas questões para os alunos que a gente também decora o texto. E eu digo a eles, é um texto pequeno, vai lá na internet, você consegue baixar, você consegue... Né? Eu não estou pedindo para ler a crítica da razão pura, que isso seria realmente, para os meninos não dá. Mas esse textozinho, particularmente, eu até anotei aqui, ó, eu tinha já anotado antes do senhor ler, quando o senhor falou desse texto, como iluminismo, ilustração, e caiu, na questão do Enem, caiu como esclarecimento. O que é o esclarecimento? Exatamente essa tradução, é a saída do homem de sua menoridade. E eu até botei aqui entre parênteses aqui, Enem, porque caiu no Enem esse texto. E aí eu já faço uma pergunta a partir dessa... Eu vou começar do final. O senhor acha... Porque o que me parece é que quando Kant fala de menoridade, maioridade, autonomia, heteronomia, ele não está preso a uma questão de idade penal, que a gente tem muito esse costume de falar maioridade e achar que é 18, 21 anos. Ele fala mais, eu acho que a partir de uma perspectiva intelectual, da maioridade e minoridade, a partir das ações que eu tomo. Será que a sociedade brasileira como um todo ainda se encontra na minoridade? Tá, você colocou muito bem. Essa minoridade, na verdade, se refere ao sujeito que é tutelado por outros. Ou seja, ele é preguiçoso, ele é covarde. Então é uma minoridade intelectual. O que significa que sair da minoridade para a maioridade significa emancipar-se. Significa tornar-se autônomo. Significa, digamos assim, ser moderno. Porque a modernidade é a época da autonomia, não é mesmo? Isso foi inaugurado pelo Descartes, né? Eu penso, logo existo, ou seja, a liberdade do pensamento, a autonomia de pensar. Penso, logo existo, ou seja, é o eu como instância inicial do filosofar e do conhecimento. Tanto é que ele despreza toda a tradição, né? Então é uma minoridade intelectual. E a passagem para a maioridade. Só que esse processo de esclarecimento, aliás, já até adiantei, é um processo. Não é que o Kant está dizendo que você vai passar subitamente, historicamente, em algum momento,
para o esclarecimento. Eu suspeito que nesse texto do Kant, eu estava até vendo uma palestra do professor Franklin, lá já não dá mais aula na USP, mas o grande professor Franklin fala justamente isso, né? Que você pode até ter épocas mais e menos esclarecidas, mas você sempre vai ter a minoridade. Não é que vai chegar um período histórico em que temos o esclarecimento. Aliás, o próprio Kant dizia que na época dele, ele viveu uma época, não uma época esclarecida, mas a época de esclarecimento. Então não é que você vai chegar ao período do esclarecimento, mas você tem épocas em que vai ter essa luz, né, que se lança sobre determinadas questões. Ou seja, você vai ter época de pessoas que se emancipam. Talvez umas mais, outras menos. Mais pessoas emancipadas, menos pessoas emancipadas. Então é basicamente isso que o Kant está pensando. A partir disso, isso que você falou, se o Brasil... só que você pode repetir, se o Brasil... Sim, se a população brasileira, de uma maneira geral, se encontra ainda na menoridade. Sim. Já respondi até, né? As épocas, elas têm mais e menos esclarecimento, elas têm mais e menos pessoas esclarecidas, elas têm mais e menos pessoas emancipadas intelectualmente. Isso vai depender muito do regime político. Uhum. Ou seja, vai depender muito da liberdade de expressão que uma determinada nação tem. Uma nação totalitária, com tendência totalitária, ela vai ser uma nação com um número reduzidíssimo de pessoas esclarecidas. Porque o esclarecimento pressupõe a linguagem para você expressar a sua autonomia de pensamento na arte, na política, na ciência, na filosofia, na história, etc, etc. Então, nesse aspecto, o Brasil, ele, como várias nações do Ocidente, eu não teria como medir, mas eu penso que estamos vivendo um momento perigosíssimo no Brasil, inclusive com esse projeto de fake news. Aliás, tem até um ministro do Supremo que até citou o iluminismo, o ministro Barroso. Eu não sei se ele leu o texto do Kant, se leu, acho que não entendeu. E aquele Alexandre de Moraes também, que tem um inquérito aí absurdo. Eu estou falando isso, talvez eu bata a polícia na minha porta aqui. Ou seja, é obscurantismo isso daí. Como é que um juiz institui o processo, julga, é vítima e tudo mais? Que critério ele usa para censurar a pessoa X e não a pessoa Y? Então, nesse aspecto, o Brasil está num caminho muito perigoso. Vamos supor, numa escala de 0 a 10, sendo que 10 seria uma população bastante esclarecida, sempre ressalvando que vai haver pessoas pouco emancipadas, até porque isso vai depender do grau de cultura e de formação de cada um, né? De 0 a 10, o Brasil está perigosamente, sendo que o 10 é o grau máximo de esclarecimento possível, e 0 é o grau mínimo, eu diria que o Brasil está no grau 6 de esclarecimento. Eu diria que os Estados Unidos, na minha percepção, está no grau 8, por incrível que pareça, porque essas redes sociais estão todas baseadas lá. Só que são elas que estão se encarregando de censurar determinados discursos. E cada vez mais eu ouço relatos de pessoas de dentro disso daí, denunciando. Recentemente, uma editora do New York Times pediu demissão porque ela não tinha mais condições de pautar o caderno que ela dirigia. Compreende? Porque havia já uma cartilha de determinadas expressões, determinados assuntos que poderiam ser abordados. Ou seja, é aquilo que o George Orwell chama de nova língua, nova fala. Só um determinado vocabulário é permitido. Então, de 0 a 10, meu caro, eu acho que no Brasil estamos no grau 6 de esclarecimento, o que é ruim. Eu acho que o grau bom é a partir de 8, que eu acho que é o que os Estados Unidos está agora. Veja, eu estou aqui só fazendo um exercício um exercício maluco de uma escala de esclarecimento, né? Só para entrar na brincadeira, tá? Eu sei. Professor, tem uma página chamada Arthur Schopenhauer Brasil, e aí eles mandaram aqui algumas perguntas, e tem uma que é assim: Jair, o texto sobre a crítica universitária que você se refere, encontra-se em que obra? É um texto do Pareg Paralipômena, e temos uma tradução
do professor Márcio Suzuki e da professora Maria Lúcia Catiola. Acho que é uma tradução de A Quatro Mãos, que foi publicada, acho que ela está fora de circulação, mas temos essa tradução disponível, talvez alguém encontre em sebo ou coisa do gênero. Uma outra pergunta também da página Arthur Schopenhauer Brasil é assim, que eu até tinha separado uma pergunta sobre isso, vou ver se tem alguma coisa a ver. Fala assim, mas em relação a Atenas, a discussão acontece em praça pública. O Google, como empresa privada, teria suas diretrizes. Então, como pensar essa dicotomia? Eu penso o Google como uma praça pública, tá? Foi a comparação que eu fiz do ambiente virtual. Só que essa praça pública, ela já tem, digamos assim, os seus mecanismos de busca. E o que eu andei lendo é que alguns temas são mais privilegiados do que outros. Ou seja, quando você digita, até por questão que ele precisa ter lucro, ele vai privilegiar, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa, só para dar um exemplo, tá? E você digita lá, vamos supor, smartphone. Até para ele ter receita, ele vai privilegiar no seu mecanismo de busca aquela loja que de algum modo esteja patrocinando, esteja dando mais lucro para ele. Compreende? Ou seja, a nossa pesquisa ela é direcionada. Então, só por aí você já percebe que essa ágora pública contemporânea, que é o ambiente virtual das redes e dos mecanismos de busca, já é viciado, já não corresponde mais à eclésia, à assembleia dos gregos lá em Pnix, né, no morro lá perto da Acrópole. Porque ali, de fato, todos tinham direito igual de fala e tempo igual. Quando o Google cerceia certos temas e privilegia certos assuntos ou certas empresas, foi por terra, digamos assim, a isegoria. O tempo igual, né, de exposição. Eu queria retomar, professor, esse tema do uso público e uso privado da razão, que o senhor tocou, que Kant fala, e aí que o senhor mesmo falou assim, isso pode dar um problema, né? Porque, por exemplo, eu trabalho em algumas instituições. Então, vamos supor que uma instituição tem uma prática que eu discorde, mas se eu faço um uso público, talvez eu sofra retaliação. Então, como é que fica essa condição? Porque há uma dependência minha em relação à instituição, porque eu preciso do trabalho para sobreviver e ganhar meu dinheiro. E aí, muitas vezes, eu não faço uso público. Isso seria, na visão de Kant, uma covardia, porque aqui eu estou pensando na minha manutenção, né, do emprego. Como é que Kant analisaria isso? Ou o senhor mesmo, como é que o senhor analisa isso? Assim, em tempos de hoje, como fazer isso? É perigoso. É muito. A teletela do grande irmão, do Big Brother, está olhando você, hein? Isso. Aí a gente tem que pensar historicamente o texto do Kant. Na época do Kant, não existia esse capitalismo, esse liberalismo que nós temos hoje em dia, em que um professor, por exemplo, pelo menos de instituição privada, depende do seu salário, né? Realmente ele tem que tomar cuidado com o uso público da razão, caso vá de encontro, por exemplo, se ele está numa instituição católica. Se a instituição católica for de fato apegada aos dogmas católicos, isso pode ter consequências para ele. O mesmo valeria para uma instituição protestante, isso dependeria da instituição em que essa pessoa trabalhasse. Só que o Kant, na época, ele não tinha isso na época, né? O Kant, quando ele fala da questão do uso privado da razão e do uso público, curiosamente, os exemplos que ele dá são exemplos de funcionários públicos. Não sei se na época tinha digamos assim, porque você sabe que, pelo menos o funcionário público, ele tem, ao contrário da iniciativa privada, né, ele tem uma certa estabilidade, né? Então é por isso que professor de federal briga mais do que professor de universidade privada, né? Vai na Ampof para você ver os professores de federal, porque ali tem estabilidade. Opa! Olha, não tem estabilidade, tá vendo? Isso aqui foi legal, os professores estão ouvindo o que eu estou falando, caiu o smartphone. Estão querendo derrubar a live. Não, estão querendo me... enfim. Então, o exemplo que o Kant dá é do oficial, né? Do oficial do exército, ele dá o exemplo do sacerdote,
ele dá o exemplo do professor e dá o exemplo do pagador de imposto de renda, né? Foi muito espertinho. Eu fui até cínico, o Kant, né? Para usar um termo que o professor Rubens usa, né? Ele foi até cínico, né? Mas sabe o que o Kant está pensando? Ele está pensando no século de Frederico, né? Ele até pergunta: será que nós vivemos o esclarecimento? Não, a gente está vivendo o século de Frederico, né? Não é o século do iluminismo, porque era o Frederico Grande, né, que garantia essa liberdade de expressão e garantia também o emprego dele, que, ao usar publicamente a sua razão, não ia ser demitido. Então ele elogia aquele governante que deveria ser o modelo para isso. Então a gente tem que pensar historicamente o texto, né? E pensar isso como um ideal de sociedade contemporânea. Ou seja, o ideal em que a pessoa não seja ameaçada, caso ela esteja numa instituição privada, por exemplo, numa universidade privada, numa escola, em ser demitida porque ela fez uso sagrado da sua liberdade de expressão, ou seja, fez uso sagrado da sua razão em público. Tá? Uhum. Então essa é a ressalva que eu faço, Hugo. Ele pensou em termos de funcionário público, né? E nos dias de hoje, quem tem mais liberdade para isso são, curiosamente, os funcionários públicos, que têm o seu emprego preservado. Em especial, olha de novo o Schopenhauer, né? Em especial os professores universitários de federais. Uhum. E de universidades estaduais também concursados, né? Esses realmente não podem temer o seu uso público da razão. Mas eu tenho realmente de concordar contigo, que eu acho que foi isso que você quis dizer, né? Que há um certo perigo. Então, o que eu diria é o seguinte para essas pessoas: é ter um certo cuidado com os temas para garantir o seu emprego, porque sem emprego também não tem comida, não tem pagamento de aluguel, não tem poupança, não tem nem namorado ou namorado, nem comida para cachorro, sei lá o quê, né? Então, é sobrevivência, né, amigo? É sobrevivência isso aí. Então, nesse aspecto, os funcionários públicos estão em condição privilegiada, como já na época do Kant, através dos exemplos que ele deu. Então, nesse caso, é preciso contextualizar o texto do Kant, mas isso não impede que ele se torne um ideal a ser atingido. Portanto, que deve nos mover. Uhum. E na referência agora às universidades públicas, teve uma coisa que o senhor falou que eu achei muito interessante, que é o seguinte: eu sempre percebi, né, eu estudei em Pernambuco, estudei em Portugal, estudei aqui na Paraíba, onde eu moro atualmente. E eu sempre percebi que, assim, para entrar, não na graduação, que graduação você faz um exame, faz o Enem, o vestibular, você entra. Mas para você dar continuidade aos estudos, mestrado, doutorado, eu percebo que a gente fica meio que atado. Tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa que já existe ali. É como se a originalidade fosse cerceada. Então a gente faz uma pesquisa, quem são os professores que estão na universidade, quais são as linhas de pesquisa, eu tenho que fazer um trabalho aqui mais ou menos nessa direção. Que aí a minha chance de entrar é mais fácil. Então se eu faço não estou falando que não pode acontecer, mas se eu faço um projeto totalmente inovador, parece que não vai ter tanto efeito assim quando eu faço um de alguém que já trabalha lá dentro. Uma vez tem uma seleção de doutorado aqui na Paraíba, que a pré-condição que um professor falou é assim: olha, então você vai ter que sair do emprego. Eu quero uma dedicação exclusiva. Não posso, eu tenho filha, eu tenho trabalho, não tem como. A bolsa na época não dava para me sustentar, então eu nem fiz a seleção. Eu tentei conversar com um professor para fazer a seleção, e ele disse: não, tem dedicação total, eu quero que você aqui de manhã, tarde, de noite. Eu falei: não tem, eu tenho uma vida também, não tem como fazer. O senhor percebe isso, que existe esse direcionamento? Olha, na minha experiência acadêmica, o que eu notei, eu posso falar da filosofia, mas talvez isso seja um retrato das outras áreas. Uhum. Na filosofia, existe de fato uma tradição de que, pelo menos a filosofia uspiana, que depois se irradiou para o país, isso é preciso dizer, né? O foco de irradiação da filosofia no Brasil, e portanto o modelo acadêmico dela veio todo da USP. Então, na USP, de fato, o professor, ele, quando dá aula, ele vai expor, de algum modo, algo que esteja vinculado ao seu projeto de pesquisa. Então, é muito natural que, quando ele vai fazer a seleção, ele vai fazer a seleção daqueles alunos que, de algum modo, se enquadrem nesse projeto de pesquisa dele ou naquelas áreas de interesse dele. Só que o modelo uspiano de filosofia, ele é um modelo que foi fortemente marcado por aquilo que se chama de estruturalismo, que norteou
boa parte da produção acadêmica da USP, que é basicamente acompanhar o tempo lógico dos textos e fazer uma leitura interna deles e, através disso, através do rigor conceitual, que é muito bom, obviamente, você apresentar um texto final. Então, aquilo que, de algum modo, escape dessa linha de pesquisa e desse rigor nos moldes estruturalistas, de acompanhar o tempo lógico de um texto, geralmente esse projeto de pesquisa é preterido. E aí isso exclui muitos projetos, e alguns deles bons, que são, digamos assim, mais espontâneos, digamos assim, mais heterodoxos, do ponto de vista da linha de pesquisa dominante. Só que esse modus operandi da USP se espalhou para o país inteiro. As famosas linhas de pesquisa e o modo como isso é levado adiante no Brasil, isso criou uma marca registrada que a maioria das universidades seguiu e que a maioria dos programas de pós-graduação na seleção dos seus candidatos seguiu. Só para diferenciar, por exemplo, há certos autores que não entram numa história da filosofia. Eu não vou discutir aqui o mérito, tá? Mas existe uma história de filosofia no Brasil a partir acho que, se não me engano, de 1930, quando chegou a missão francesa na USP. Aliás, quem aborda esse tema é o professor Paulo Arantes, num texto dele chamado Um Departamento Francês de Ultramar, em que ele mostra direitinho como é que funciona a filosofia no Brasil. Tá? Mas existia, por exemplo, antes existia, por exemplo, Tobias Barreto, né? Existia, por exemplo, certos autores à margem do mundo acadêmico que faziam um trabalho heterodoxo que hoje não seriam aceitos. O que eu estou querendo dizer? Há muitas pessoas que trabalham de modo diferente o texto filosófico. E esse trabalho diferente do texto filosófico, incluindo, por exemplo, ensaísticamente, incluindo literatura, é pouco aceito. Eu acho que já está se abrindo mais para isso, tá? Já está se abrindo mais para isso. Eu acho que essa ortodoxia estruturalista, ela de algum modo já está ruindo, se é que já não ruiu, né? Se é que já não ruiu. Aliás, o professor Porchat, que foi um dos introdutores disso no Brasil, parece até que ele se arrependeu, ele fez uma meia-culpa pública em um dado momento da sua vida, né? Porque isso foi determinante para a filosofia no Brasil. E eu posso dizer isso, sabe por quê? Porque eu estudei na Alemanha. E lá é diferente. Tá? Lá se discute assuntos que estão fora dessa leitura estrutural de texto. Eles acham até esquisito isso daí, né? Faltam 2 minutos aqui, professor. Lá vem o grande irmão. O grande irmão vai encerrar. A teletela espionar a gente de outro modo. O grande irmão, ele vai encerrar, e ele encerra avisando com 30 segundos de antecedência, né? Se fosse pelo menos 5 minutos, você se preparava, né? Eu acho que seria até muito proveitoso. Não sei se a página Arthur Schopenhauer Brasil ainda está presente. Eu sei que o senhor tem sua vida e tudo, mas se o senhor depois pensar assim com carinho, fazer um canal de YouTube para falar sobre Schopenhauer, né? Disponibilizar umas aulas sobre Schopenhauer, isso seria muito interessante, né? Para a gente que gosta. Então, se quiser, eu ajudo na parafernália. Eu já tenho um canal, acho que é Jair Barbosa o canal. E eu tenho algumas coisas sobre Schopenhauer ali. Inclusive um filmezinho em comemoração aos 200 anos de O Mundo como Vontade como Representação, que eu fiz com uns amigos de Natal. Né? Tá lá, fica aí a dica. Procure o canal do YouTube Jair Barbosa, lá tem o... Vou procurar videozinho. E já vou divulgar também. Sim, mas gostei da sua ideia de repente, em algum assim, momento... Né, enquanto tem a pandemia, o senhor poderia ali, né, fazer uma análise das obras de Schopenhauer. Eu acho que o pessoal não ia achar ruim, não. Essa Sério? página do Schopenhauer Brasil, ela publica também muita coisa sobre Schopenhauer. Eu tenho certeza, ela está aí presente. Eu tenho certeza que ela ia divulgar também. Que eu acho que seria interessante, né? Obrigado, ali... Se fizer, pode ter certeza que eu vou divulgar a página Arthur Schopenhauer também. Eu vou colocar para muita gente. Ó, ele está perguntando aqui, ó, posso divulgar o filme aqui no Instagram, Jair? O Arthur Schopenhauer está perguntando aí. Por favor, divulgue, por favor. Pronto, porque o filme é um filme bonito, bem realizado, sabe? E tem um outro lá também sobre a questão do amor, a metafísica do amor sexual, né? Jovens gostam muito, aliás, todos nós gostamos, né? E eu acho interessante o título do livro dele. É um ensaio do Pareja, né? Não, aliás, é um suplemento do tomo 2 do Mundo com Vontade como Representação. O grande irmão se manifestou aqui, viu? 23 segundos para encerrar.
Queria esse Big agradecer, Brother. professor. Arthur Schopenhauer Brasil, eu vou marcar você, vou atrás do canal e vou marcar você para a gente poder divulgar. Queria agradecer. Grande abraço para o seu público. Muito obrigado, professor. Lembrar que a gravação vai ficar agora disponível e eu vou botar no meu canal do YouTube também. Forte abraço, professor, e bom resto de pandemia, né?